Fala pessoal, Caio Vinícius aqui, a gente está começando mais um vídeo sobre Photoshop e no vídeo de hoje você vai aprender a como aplicar uma textura de maneira profissional, de maneira avançada, só que de uma forma extremamente simples, utilizando, lógico, o Photoshop. Então se você curtiu a ideia, já deixa o seu like aqui embaixo no vídeo, mas deixa agora no início, senão você esquece. Já se inscreve no canal também para você não perder os próximos vídeos e vamos deixar de conversa e bora pro Photoshop. Então bora pro vídeo! Bom, então eu tenho aqui as imagens que a gente vai utilizar, eu tenho aqui essa imagem do metal e eu tenho também essa textura, que é esse símbolo que eu quero aplicar sobre o metal. Então o que a maioria das pessoas fazem quando quer aplicar uma textura aqui no Photoshop? Elas vêm aqui nos modos de mesclagem e ficam navegando na sorte que seja o que Deus quiser, o que encaixar melhor é esse mesmo e pronto, né? Só que eu vou mostrar para vocês uma maneira muito mais assertiva e muito mais profissional de você conseguir aplicar suas texturas com o Photoshop. Então para isso a gente vai dar dois cliques aqui na camada da textura, aqui do lado da camada, para a gente abrir a nossa caixinha de Layer Style. Feito isso, eu tenho aqui a minha opção de Blend Options, ou opções de mesclagem. E a gente tem, com a opção Blend Options selecionada, a gente tem esse painel do lado direito, onde eu tenho algumas informações sobre o modo de mesclagem da camada, a opacidade, você consegue controlar tudo por aqui. Mas aqui embaixo a gente tem uma aba chamada Mesclar-se, ou Blend-If. Nessa aba, a gente tem dois slides, que eles são exatamente idênticos, mas eles têm uma função diferente. Então, como eu falei, aqui é a aba de Mesclar-se. Então eu posso mesclar a minha camada de acordo com a luminosidade, como vocês podem ver, as áreas claras, as áreas de meios tons e as áreas escuras. Então eu posso mesclar a minha camada nas áreas claras da camada atual, que é o primeiro slide, então this layer. Então se eu colocar aqui para mesclar com as áreas claras dessa camada, olha só, ele vai mesclar, ele vai entender que as áreas claras da minha camada atual é aquele amarelo, é a parte mais clara, né? Lógico. E ele vai tentar mesclar, ou seja, ele vai tentar esconder. Só que ele escondeu tudo de uma vez. E aqui seriam as áreas escuras. Se eu peço para mesclar com as áreas escuras da camada atual, que é a camada da textura, ele vai esconder as áreas escuras. Porém, eu tenho ainda o slide de baixo, e é aqui que a mágica acontece. Então eu posso falar para o Photoshop o seguinte, olha, eu quero que, de acordo com as áreas claras da camada de baixo, ou seja, a camada do metal, eu quero que a minha camada da textura vá se mesclando de acordo com as áreas claras. Então, se eu pego as áreas claras e começo a arrastar, olha só o que acontece. Ele vai mesclando com as áreas claras da camada de baixo. Então ele vai respeitando, é como se a camada de baixo fosse um mapa para ele sabendo, olha, aqui são as áreas claras, então se aqui está claro, eu vou começar a ir mesclando, vou começar escondendo aqui de acordo com essas áreas claras. E a mesma coisa eu posso fazer com as áreas escuras. Então olha só, ele vai mesclando com as áreas escuras, olha só que da hora, olha a diferença. Só que quando eu faço isso, vocês podem perceber que eu tenho uma transição bem dura, né? Então eu consigo corrigir isso também simplesmente segurando a tecla Alt e clicando em cima do pontinho. E olha só, ele vai deixando tudo mais suave. Eu quebro esse ponto. Agora ele vira dois pontinhos, né? Eu quebro ele em duas partes. E aí eu consigo controlar de uma maneira bem mais suave. Então isso aqui é muito interessante para você não ter uma transição muito dura, para você ter uma passada mais leve. Então vamos lá. Se eu posso fazer essa transição mais leve, vamos começar fazendo aqui então das áreas claras. Então vou puxar as áreas claras aqui sem essa transição leve. Cheguei aqui, acho que está legal, seguro o Alt, faço uma passada mais suave nas áreas claras. Agora eu quero para as áreas escuras. Puxo as áreas escuras, ele começa a ir mesclando. Olha só. Acho que quero uma transição um pouquinho mais leve. Seguro o Alt, quebro o slide em duas partes e olha aí como a textura já fica aplicada. Eu acho que foi demais nas áreas claras. Cara, então volta um pouquinho. E perfeito, eu acho que aqui tá legal. Dou um OK e olha só, a minha textura foi aplicada. E o melhor disso é que você pode, a qualquer momento, arrastar a sua textura para qualquer outra parte da imagem que ela vai continuar mesclando. Como eu falei, ela usa a imagem de baixo como se fosse um mapa. Então, independente do lugar que você coloca, ela vai se adaptar. Ela vai fazer a leitura das áreas claras, das áreas escuras e das áreas de meio tom, e ela vai se encaixar de acordo com a configuração que você fez na aba de Blend-If. Para finalizar aqui, uma dica rápida, só uma dica extra também. Como a gente está aplicando uma textura mais corroída, né, uma textura assim, bem mais grunge, a gente pode eliminar esse desenho perfeito que a gente tem aqui. Vocês podem ver que as linhas aqui estão perfeitinhas, né? Então eu posso posso deixar essas linhas aqui um pouquinho mais distorcidas, entrando aqui no menu Filtro, Distorção, e eu tenho aqui um filtro chamado Ripple. Nesse filtro eu consigo controlar as arestas, como é que vão ficar. Então vou deixar aqui mais ou menos assim mesmo, dou um OK.
e agora as linhas elas ficam mais distorcidas, né? E para a gente finalizar a nossa aula, esse efeito de aplicar a textura é um efeito que ele não é destrutivo, então a qualquer momento que eu quiser retirar essa mesclagem, eu posso simplesmente clicar com o botão direito em cima da camada e vir na opção Clear Layer Style, ou limpar estilos da camada, que ela volta normalmente como ela era, beleza? Então fica a dica aí para vocês, pratiquem bastante, que eu sei que vocês vão ter resultados excelentes, testando novos tipos de textura, novos tipos de materiais, vocês vão se surpreender. Mano, então é isso, eu espero que você tenha curtido esse vídeo, espero também que você tenha deixado o seu like aqui embaixo e principalmente que você tenha se inscrito no canal, pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Aqui embaixo na descrição eu tô também deixando o meu site para você conhecer todos os meus cursos, todos os meus treinamentos e mais tutoriais gratuitos que tem lá para você também. Então é isso aí, grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu!